João capítulo 11, verso 1, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia? Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá. Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, aqui os discípulos, motivando Jesus: Vamos lá, você vai ser apedrejado, vamos lá para a gente morrer junto. Estava tudo certo. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir.
Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Obrigado, Jesus, por esse milagre. Obrigado por todos os milagres que o Senhor operou. Obrigado por todos os milagres que o Senhor irá operar no dia de hoje. Obrigado por todos os milagres que o Senhor ainda irá operar, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo Teu poder. Muito obrigado pelas Tuas maravilhas. Muito obrigado por impartir isso conosco. Muito obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de, em nome do Senhor, poder operar curas e milagres. Muito obrigado, Pai, por todos os milagres que já vivenciamos em nossas vidas e através das nossas vidas. Amém. Muito obrigado pelos dons que o Senhor nos entrega. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor faz. Mas, acima de tudo, muito obrigado pela Tua presença. Amém. Muito obrigado por se apresentar a nós como um Pai. Muito obrigado, Senhor, por se revelar a nós como um Pai que ama o Seu Filho. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso amigo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus de relacionamentos e que o Senhor nos desperta todos os dias para nos relacionarmos com o Senhor. Nós Te amamos, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. 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 Então, esse é um milagre maravilhoso. Esse é um milagre que eu amo. Por quê? Porque Jesus, em todo o seu ministério, Ele operou milagres. Jesus transformou água em vinho, seu primeiro milagre, em um casamento. Jesus, Ele curou cegos. Cego de nascença ou não. Jesus, Ele curou coxos, paralíticos. Jesus expulsou demônios. Jesus andou sobre as águas. Dá uma briga boa, né? Andou sobre as águas ou curou lá, ou ressuscitou Lázaro? Qual é o milagre mais poderoso de Jesus? Não importa qual é o milagre mais poderoso de Jesus. O que importa é que Jesus continua fazendo milagres. Jesus continua fazendo milagres. Ele é o detentor de todo o poder. E Ele delegou aos seus filhos, Ele delegou aos seus servos também o poder de fazer milagres em nome dEle. Não somos nós quem fazemos os milagres, mas nós, em nome de Jesus, podemos declarar com a nossa boca, em oração, e nós podemos ver grandes coisas acontecerem. Eu sou alvo do milagre de Jesus. Quando nós entendemos milagre, nós muitas vezes pensamos milagres e associamos milagre com cura. Associamos milagre com libertação. Associamos milagre com algo impossível que não poderia acontecer, mas aconteceu por causa do nome e do poder do nome de Jesus. Mas milagre, ele está presente na vida de todo aquele que crê no Senhor. Mas também está presente na vida de todo aquele que não crê no Senhor. Meu Deus, como assim? Eu explico. Todos nós, quando acordamos pela manhã, nós vivemos um milagre. E a palavra de Deus diz que o sol nasceu para justos e injustos, para justos e ímpios. Então, como nós podemos crer no milagre? O milagre é para todos. O dom da vida, o ar que respiramos, tudo isso é um milagre do Senhor para nós. Para Ele é algo normal. Então, quando nós entendemos o senhorio, o poder sobre todas as coisas e a soberania de Deus, nós vamos entender que tudo que é para nós sobrenatural é da natureza dele. O normal, o natural, é o sobrenatural para ele. E para nós é o sobrenatural. Mas quando nós entramos em um lugar no Senhor, de entender que o nosso Deus é um Deus presente, que quer que nós vivamos os milagres, prodígios e maravilhas que Ele fazia, que Ele está fazendo e que Ele fará até o final dos tempos, nós passamos a viver os milagres, as bênçãos, os prodígios, as maravilhas, os sinais como algo natural. Passa a fazer parte da nossa vida. Quantas são as pessoas que têm visões? E a primeira visão assusta. A segunda visão é estranha. A terceira visão já começa a se tornar algo normal. E daí por diante, então,
É algo normal, mas não deixou de ser sobrenatural. Quando as pessoas ouvem e profetizam, e as coisas acontecem, e traz revelação, e fluem sobre os dons, e parece uma coisa tão uau. E diga-se de passagem, há pessoas que buscam ao Senhor somente em lugares. Já começa errado, porque buscar o Senhor em lugares. A samaritana perguntou: onde nós vamos adorar a Deus? Os meus pais adoram no monte. Onde nós vamos adorar a Deus? Jesus falou: o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não tem um lugar para adorar a Deus. Todos os lugares são lugares próprios para adorarmos a Deus, porque a nossa vida é uma vida e tem que ser uma vida de adoração. Amém. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos usa e quer nos usar a cada dia mais para operar milagres. Ele nos usa e quer nos usar a cada dia mais para crer. Assim como Ele disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Então, os milagres só irão acontecer se nós crermos. E aí eu estou falando daquilo que tem propósito, daquilo que é plano, daquilo que vem do Senhor para as nossas vidas, daquilo que o Senhor usa para que nós possamos acrescentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé e crescer no Senhor. Daquilo que nós precisamos muitas vezes. O Senhor fala aos seus discípulos antes de ser assunto ao céu: vocês farão obras como eu fiz e farão obras ainda maiores. Então nós precisamos pegar essa palavra e entender que nós somos capacitados, aptos e liberados, autorizados a fazer obras como o Senhor fez e obras ainda maiores. E quando nós olhamos para essa história, nós vemos algumas verdades que nos encorajam. Por quê? Porque todos os movimentos de Jesus são friamente calculados. Todos os movimentos de Jesus são pensados. Todos os movimentos de Jesus são precisos, são pontuais. Não atrasam, nem chegam antes. Jesus é pontual. Jesus não usava nem relógio, mas ele chegava sempre no horário. E aqui nós vemos que ele chegou na aldeia de Betânia. Lázaro tinha morrido fazia 4 dias. E os judeus, uma crença judaica, é que até o 3º dia a alma ainda está apta a voltar à vida. Mas Jesus chega no 4º, fazendo com que toda a crença e toda a esperança se acabasse para que o nome dele fosse glorificado. Então ele chega no 4º dia, onde todos já tinham perdido as esperanças, e ele opera o milagre. Ele ressuscita a Lázaro. Mas há algo precioso que nós encontramos aqui. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus, aonde ele passava, ele juntava multidões. Aonde ele passava, as multidões o rodeavam. Aonde ele passava, as multidões o apertavam. Aonde ele passava, ele atraía as multidões. E ele operava milagres. E ele operava prodígios, maravilhas, grandes coisas ele fazia. E as pessoas ficavam maravilhadas com as coisas que ele fazia. E Jesus continuava a pregar o reino. Jesus continuava a pregar o reino de Deus. Jesus continuava a anunciar o reino de Deus, a chegada do reino. Jesus continuava a cumprir a sua missão. Mas aqui há algo especial e algo diferente. Por quê? Porque a palavra fala que Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Eram amigos de Jesus. Nós sabemos que Jesus andava com 12. E todas as vezes que Jesus passava pela aldeia de Betânia,
ele parava na casa de Maria, Marta e Lázaro para tomar um café. Eu não sei se lá era mais pro sul, assim, então ele tomava um chimarrão. De vez em quando. Né? Ou ele tomava um café carioca. Boa, né? Brincadeiras à parte, Jesus chegava. Meus irmãos, às vezes a gente malha a Marta, né? Às vezes a gente acaba com a Marta. Olha, a Maria escolheu a melhor parte, não será tirada. Olha, Marta só quer ficar fazendo. Mas eu quero saber qual que é a mulher que vai receber 13 homens barbudos, andando aí quilômetros e quilômetros, e não vai ter coragem de preparar um almoço, um café. Então, sempre vai precisar de alguém que faça. Sempre vai precisar de alguém que trabalhe. Sempre vai precisar de alguém que esteja realizando alguma coisa. Mas nós nunca podemos deixar a boa parte. Entende? Que não é deixar uma coisa para fazer outra, mas é continuar fazendo uma coisa e acrescentar outra. É eu fazer a obra de Deus, é eu trabalhar para o Senhor, mas não sair da presença. É eu estar fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, aquilo que me capacitou para fazer, e até operar boas obras no sentido de realizar milagres, de realizar grandes coisas que para nós são sobrenaturais, mas principalmente não deixar a presença. Então é ser um pouco de Marta, sim, mas é também principalmente ser Maria. E toda a igreja precisa de Marta. A palavra de Deus fala que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores da seara. E aí ele complementa dizendo: peça então ao Senhor da seara que mande trabalhadores. E por isso que nós oramos por trabalhadores. Nós oramos por pessoas que vão se levantar com o coração disposto a fazer a obra de Deus. Porque muitas vezes nós nos tornamos consumidores. E aí a gente se reúne na igreja para ouvir um rapaz falar. Aí eu vou lá porque aquele rapaz, eu gosto de ouvir ele falar. Aí eu vou lá porque a gente canta um pouquinho, depois a gente já senta. É rápido que a gente fica em pé. Aí aquele cara pega o microfone e começa a falar, fala uns negócios lá, a gente chora, depois ora e a gente vai embora. Até fui curado outro dia. É gostoso, é legal. Vamos lá também? Vamos lá, legal, vamos. Aqui não é um clube. Nós somos a igreja de Cristo. Amém. E a igreja de Cristo, a palavra fala que nós somos membros uns dos outros. E somos participantes dessa obra. Participantes do corpo. E como participantes do corpo, a gente não pode só ficar no vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Mas a gente também precisa estender as mãos e arregaçar as mangas e fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor. Quem vai alimentar Jesus e seus discípulos? Quem vai preparar a comida? Quem vai arrumar as cadeiras? Quem vai varrer o salão? Quem vai cortar a grama? Quem vai? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías já era profeta. Não é que Isaías começou o seu ministério no capítulo 6. Isaías já era profeta desde o capítulo 1, desde quando ele foi chamado, antes de ser formado no ventre da sua mãe, ele já foi chamado para ser profeta. Isaías estava profetizando contra o pecado do povo. Os bois conhecem os seus donos, mas Israel não conhece o seu Deus. Ele estava malhando aquele povo, mas quando ele tem um encontro com Deus, uma visão que o leva a entender que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Uzias precisou morrer, houve uma substituição, e aí a gente já pregou sobre isso e perguntou para você, qual é o Uzias que ocupa o seu coração? Que você ainda está preso nesse Uzias e não permite que Deus seja o Senhor da sua vida, porque quando há um Senhor precisa ter um servo. E às vezes Deus não está sendo o Senhor da nossa vida porque nós não nos dispomos para ser servos dele. Então o anjo toca a sua boca com uma tenaz. E a boca que profetizava contra o povo agora fala:
meus lábios são impuros e eu convivo no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, nós somos todos iguais. Eu sou pecador tanto quanto eles. Então a casa se enche de fumaça. E aí o Senhor pergunta: quem há de ir por mim? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. A pergunta do Senhor nessa manhã é: você quer viver milagres? Todo mundo diz amém. Você quer viver prodígios e maravilhas? Todo mundo diz amém. Mas você quer arregaçar as mangas e fazer a obra do Senhor? Você quer parar de falar mal da Marta e se tornar uma Marta? No sentido de fazer o que tem que ser feito, mas não deixar de ser Maria e não perder a presença? Nós precisamos parar de ser consumidores e ser participantes dessa obra. Porque parece que a gente entrou em um tempo tecnológico de que eu sento no meu sofá, eu abro o YouTube e eu começo a assistir lá pregações, e eu começo a assistir coisas no YouTube, e aí eu desligo o YouTube e eu vou para a igreja, e na igreja eu estou no YouTube, eu estou assistindo aqui culto não se assiste, culto participa. Eu não assisto o culto, eu participo do culto. Eu não assisto as coisas acontecerem, eu participo das coisas que acontecem. Eu me envolvo com tudo isso. Então Jesus chega lá, fazia 4 dias. Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Fala Marta. Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. Falou Maria. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Não pense que está tudo perdido. Não pense que está tudo amarrado em faixas, que está tudo... Não, pode estar cheirando mal, pode ter passado um bom tempo, pode ter caducado, pode ter passado tanto tempo, mas não acabou. O Senhor é a nossa esperança. E quando Jesus chega na tua aldeia, chega a esperança. Quando o Senhor chega na tua casa, chega a esperança. Quando Jesus passa, o milagre vai acontecer. Nós não podemos parar de crer, nós temos que continuar crendo que Ele continua fazendo e operando milagres. Jesus continua operando milagres. Mas como eu disse, aqui há algo especial. Por quê? Porque Jesus, que operava milagres no meio das multidões, e muitas vezes nem sabia o nome das pessoas que estavam recebendo os milagres, agora está na casa dos seus amigos. Porque o mesmo Jesus que opera milagres na vida de todos, quando dá o ar que nós respiramos, quando nos dá a vida, isso para justos e para ímpios, é o Deus que tem prazer em operar milagres na vida dos seus amigos. Verso 35 diz que Jesus chorou. Ele se agitou no seu interior e ele chorou. Muitos falam que, muitos eu não sei, mas eu já ouvi alguém falando que Jesus chorou por causa da incredulidade dos seus discípulos. Jesus chorou por causa da incredulidade de Marta, da incredulidade de Maria. Jesus chorou porque ele estava vendo que ninguém estava acreditando que ele poderia realizar o milagre. E às vezes nós fazemos Jesus chorar. Às vezes nós fazemos Jesus chorar porque nós somos incrédulos. Porque nós não acreditamos que Ele pode operar um milagre. Porque nós não acreditamos que Ele pode realizar grandes coisas. Mas eu creio que Jesus não chorou por isso. Eu creio que Jesus chorou por aquilo que o texto mesmo diz. Ele se comoveu no seu interior. Por quê? Porque um amigo dele tinha morrido. E mesmo ele sabendo o que ele ia fazer, mesmo vendo que Lázaro tinha morrido, talvez ele tenha chorado porque Marta estava muito triste. Então, é maravilhoso poder saber que nós podemos andar com Jesus e desfrutar da presença dele e consequentemente viver aquilo que ele pode realizar na nossa vida como um milagre. Como um milagre. Nós podemos crer no Senhor.
E crer no Senhor é muito fácil quando vai tudo bem. O Senhor quer que nós creiamos nele quando as coisas estão tudo virado de cabeça para baixo, quando parece que não vai acontecer nada, quando parece que não tem solução, não tem saída, não tem resposta, não acontece nada. Nem uma mensagem, nem um telefonema, nem um e-mail, nada, não acontece nada. Minha vida parou, parece que estacionou, parece que não vai acontecer mais nada, parece que eu não estou avançando, parece que eu estou parado. Calma, respira. O Senhor que tudo vê, Ele está vendo você, Ele sonda o teu coração, Ele conhece você e conhece as tuas necessidades. Continue crendo no milagre, continue crendo no Deus dos milagres, mas não deixe de ser amigo de Jesus. Se nós devemos intensificar alguma coisa, não é aquilo que nós vamos ver o Senhor fazendo e operando nas nossas vidas, mas é a presença. É a nossa vida entregue à presença dEle. Porque quando nós estamos na presença, nós não esperamos nada do Senhor. Quando nós estamos na presença, nós estamos porque nós amamos. Nós estamos, e mesmo que Ele não fizer nada, nós continuaremos servindo ao Senhor com alegria. Por quê? Porque a nossa alegria, a nossa satisfação, o preenchimento da nossa alma está na presença do Senhor. Amém. Na presença do Senhor. O texto fala que Marta é aquela que iria lavar os pés de Jesus com óleo e secar com seus cabelos. Maria é aquela que estava na presença, Maria é aquela que estava se derramando na presença. E agora Jesus chega na aldeia e ele vê essa situação. Jesus então, ele pede que tirem a pedra. E aí nós nos lembramos de todas as vezes que alguém ministrou sobre isso e falou: Jesus quer que nós façamos a nossa parte. Tirar a pedra é fazer a nossa parte. Jesus poderia ter implodido aquela pedra. Jesus poderia ter dado ordem para a pedra. Mas ele preferiu pedir ajuda. Ele preferiu pedir que outras pessoas tirassem aquela pedra. Então a nossa parte precisa ser feita e precisa ser bem feita. A nossa parte precisa ser feita e precisa ser bem feita. Você precisa sair da sua casa e encher um carrinho de supermercado. A nossa parte precisa ser feita. O milagre só vai acontecer se nós dermos passos de fé. E não é ficar falando eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas é operar a fé. A fé, a palavra diz que a fé sem obras é morta. Por isso, para eu viver os milagres, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso remover a pedra. Então Jesus olha para aquele lugar com a pedra removida e ele opera o milagre, sim ou não? Mas antes, ele olha para o céu e ele fala: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. A gratidão é a matéria-prima do milagre. Corações gratos geram um milagre. Corações gratos geram um milagre. Se nós entendermos que nós precisamos ser gratos até nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós vamos viver milagres. A Bia estava conversando com uma senhora que a gente discipula toda semana, e eu ouvindo as duas conversando, e aquela senhora fala assim: olha, fulano de tal, ela é tão boa, né? O coração tão generoso. E a Bia falou assim: olha, passando por tudo que ela está passando. E a senhora falou: pois é, passando por tudo que ela está passando, ela nunca está com a cara fechada, sempre está sorridente, sempre está para cima, conversando com a gente, responde, ajuda e tal. E olhando aquilo, eu falei: essa mulher vai viver um milagre.
essa mulher vai ver um milagre. Por quê? Porque a gratidão é a matéria-prima do milagre. Quando nós entendemos que nós precisamos ser gratos, nós paramos de murmurar. Porque murmurar, nós vamos murmurar. Sabe o que a palavra diz? Que o povo murmurou. Aí passa um tempo, o povo murmurou de novo. E o povo continuou a murmurar. Quando o povo murmurou, Deus realizou um milagre no deserto. Mas quando o povo continuou a murmurar, eles andaram 40 anos. Então, murmurar, nós vamos murmurar. O que nós não podemos é permanecer na murmuração. Quando você murmurar, que às vezes é automático, murmurei, me perdoa, Senhor. Eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor é. Eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor faz. Expressar gratidão, expressar gratidão, expressar gratidão não apenas com palavras, mas com as nossas atitudes, atitudes que vão agradecer ao Senhor, atitudes de gratidão que vão glorificar o nome do Senhor, vão gerar milagres na nossa vida. Então se não tiver gratidão não tem milagre. Não é isso que eu estou falando. O que nós precisamos olhar para o texto e entender é que na vida daqueles que andam com Jesus, aparentemente é tudo mais difícil. Na vida daqueles que não têm compromisso com Deus, Jesus faz um milagre, as pessoas vão embora e acabou. Só que qual é o futuro? Qual é o destino? Qual é o dia seguinte daquela pessoa? Como ela vai continuar vivendo a sua vida? Porque tem muitas pessoas que procuram a Deus por causa dos milagres, vão apenas em lugares que tem revelação. Irmãos, o Senhor pode me usar como já me usou algumas vezes para revelar algo do céu, para dar uma profecia, para fluir nos dons, para ministrar cura, e as pessoas são curadas. O Senhor pode me usar, mas se todos os domingos você vier esperando receber uma revelação e esperando que eu fale o seu CPF, o seu RG, que compromisso que vai gerar no seu coração com a presença daquele que pode fazer coisas muito maiores para você? Quantas são as pessoas que você conhece que só vão atrás de revelação? A maior revelação que nós temos está nas nossas mãos e a gente não quer ler, a gente não quer conhecer, a gente não quer estudar. A maior revelação já foi dada. Amém. E toda profecia que é dada, ela precisa ter embasamento na palavra. Toda revelação que é dada precisa ter embasamento na palavra. Então, meus irmãos, não sejamos enganados. Não sejamos enganados. Por quê? Porque o Senhor pode usar quem Ele quiser. Quem Ele quiser, Ele pode usar. A palavra dele não volta vazia. Quantos de nós já encontramos alguém que está morando na rua e o Senhor usa aquela pessoa para falar conosco? Ele usa quem Ele quiser. Agora, para aqueles que têm compromisso com Ele, que são aliançados com Ele, que andam com Ele, que são amigos dEle, que são chamados filhos de Deus, aí o trato é diferente. É diferente. Então você pode ir em algum lugar que está sendo lá, revelação, e é profecia, pode, não tem problema nenhum. Só que, voltando a falar dos frutos, isso não são frutos. E a autoridade não está nos dons. Dom é presente, e presente Deus dá para quem Ele quiser. Até para aquele que não tem compromisso com Ele. E aí a gente vê as pessoas fluindo nos dons e fala, nossa, ela é cheia da presença. Nem sempre. Nem sempre. Não se engane, a autoridade está no caráter. Se o Senhor não transformar o meu caráter, eu não me sinto autorizado para fluir nos dons. Mas quem não tem compromisso com o Senhor, acha que pode sair profetizando e acabando com a vida das pessoas. Não se deixe enganar. Passos firmes na direção certa nos diz de um compromisso fiel e verdadeiro com o Senhor, com a sua palavra. Amém. Não apenas momentos que vão massagear o meu ego e fazer eu ter uma pontinha de esperança naquilo que Deus nem falou sobre mim.
E é muito precioso nós entendermos que a gratidão é a matéria-prima do milagre. E aí Lázaro sai. O milagre vem. E muitas vezes o milagre não vem pronto. Muitas vezes o milagre acontece e a gente tem que fazer alguma coisa ainda. Não quer dizer que nós precisamos ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Mas o Senhor sempre conta com a nossa interação. Nós vamos tirar a pedra, fazer a nossa parte, provocar o milagre. Mas depois que o milagre acontece, segundo a nossa gratidão, e milagre segundo a gratidão é só para quem anda com Deus. Só para quem anda com Deus. Depois que acontecer isso, talvez você ainda tenha que fazer alguma coisa. Então, para aqueles que andam com Deus, não é esperado muitas vezes um milagre pronto. O milagre acontece. Mas o Senhor, que é um Deus de relacionamentos, Ele quer que a gente continue a interagir com Ele. Por quê? Porque Lázaro saiu, mas ainda tinham faixas nele. E o Senhor diz o quê? Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Vão existir coisas na nossa vida que nós vamos receber, que nós vamos ter que desatar. Nós vamos receber e é do Senhor, mas agora nós vamos ter que desatar. Por quê? Porque o Senhor é Pai e o Pai quer que o Filho cresça. Por isso muitas coisas que nós vamos receber do Senhor são milagres, mas também são tarefas. Nossa, mas eu estava esperando um milagre, o Senhor deu uma tarefa. A tarefa que o Senhor está entregando para você já é um milagre. E agora Ele está falando para você: desatai. Resolva essa situação. Porque resolvendo essa situação, você estará sendo moldado, você estará crescendo com o Senhor. Situações difíceis são oportunidades de crescimento para aqueles que vivem uma amizade com Jesus, como Lázaro. Situações difíceis e embaraçosas são oportunidades de crescimento para aqueles que amam a presença de Deus. Situações difíceis e muitas coisas que nós chamamos de problemas é apenas um caos que o próprio Deus está criando para que nós possamos alinhar o nosso coração ao céu. Então não chame de perda o que o Senhor está chamando de livramento. Não chame de dificuldade ou de problema que o Senhor está te dando como oportunidade. E sabe o que vai acontecer? Muitas coisas que estavam mortas vão voltar à vida. Muitos sonhos que estão mortos Deus. Elô, muitos sonhos que estão mortos, o Senhor está ressuscitando hoje na sua vida. Muitos sonhos que você já sonhou, mas que você desistiu, o Senhor está ressuscitando hoje no seu coração. Amém. Vai voltar a acender uma chama que você apagou. Você apagou, não foi o Senhor. Foi você que apagou e Ele está te devolvendo a esperança. É forte. O Senhor está ressuscitando sonhos. O Senhor está ressuscitando projetos. Aquilo que uma vez você escreveu, você desenhou e você engavetou e até rasgou, o Senhor vai te fazer lembrar. O Senhor vai te fazer reescrever. O Senhor vai te fazer redesenhar. Sim, o Senhor está fazendo isso. Por isso que é necessário desatar. Viu? Por isso que é necessário tirar a faixa. Por isso que é necessário tirar as faixas que já cheiram mal. Como Maria falou. Já está cheirando mal, já faz 4 dias. Mas é necessário agora tirar a faixa. Tirar, desatar, tirar a faixa, mesmo que esteja cheirando mal.
O Senhor está falando de feridas que muitas vezes nós não queremos curar. Feridas que nós não queremos tocar. Por quê? Porque está aberta. Está aberta, está cheirando mal. Está aí, mas Ele quer curar. Ele quer curar. O Senhor precisa curar isso para que você avance. Então que nós possamos crer no milagre. Que nós possamos crer na boa mão do Senhor sobre a nossa vida. Que nós possamos crer que Ele é o Deus que realiza milagres e que é o Deus que nos delega desatalho. Desatalho. Tire todas as amarras. Tire todas as faixas. Sabe o que é amarra? Amarra é problema mal resolvido. Amarra é situação de relacionamento que está ruim. Amarra é relacionamento que você quebrou, que você precisa pedir perdão. Amarra é relacionamento que você foi ofendido e que você precisa pedir perdão. Como assim? É uma loucura. Eu preciso pedir perdão? Foi ele que me fez mal, eu preciso pedir perdão? Sabe o que o Senhor está falando? Que os teus olhos espirituais estão mais elevados do que o dele. E é um homem. Os seus olhos espirituais estão mais elevados do que o dele. Então agora a sua responsabilidade espiritual é ir até a pessoa e pedir perdão. É ir até a pessoa e pedir perdão. Não importa o que ele te fez. Sabe por quê? Porque quando você fizer isso, o Senhor vai achar em você quebra de orgulho. E toda quebra de orgulho é aumento de humildade. E todo aumento de humildade é mais autoridade que Ele te dá. A maior autoridade que nós podemos ter é a autoridade na vida dos nossos filhos. A maior autoridade que nós podemos ter é a autoridade espiritual para falar da palavra de Deus, começando pela nossa casa. A maior autoridade que nós podemos ter é a autoridade espiritual para falar de alguém no supermercado. Eu estou com um supermercado hoje. No supermercado ou em qualquer lugar, na escola, na faculdade, no trabalho, e essa pessoa receber o impacto daquilo que você falou. Para você pode não ser nada, mas porque você não entendeu a autoridade que está sobre você. Quer mais autoridade? Se humilhe mais. Quer mais autoridade? Vai pedir perdão para aquele que te ofendeu. Mas eu não fiz nada. Não importa, o Senhor está requerendo de você uma atitude de crente. O Senhor está requerendo de você uma atitude de cristão. E a palavra continua sendo para irmão. Eu não sei. Não é só para você, tá? Mas é também para você. É o Espírito Santo, meus irmãos. Eu não tenho nem esboço hoje. Eu falei, Senhor, eu estou dependente do Senhor hoje. Eu quero que o Senhor flua através da minha vida. Eu estou cheio do Espírito. Eu quero falar o que o Senhor quer que eu fale. Eu não quero seguir nenhum tipo de nada. Eu quero estar livre para poder pregar aquilo que o Senhor quer falar. E o Senhor está falando o que Ele quer falar e que Ele precisa falar aos nossos corações, meus irmãos. Seja amigo de Jesus. Faz um café para Ele. Sabe por quê? O que é interessante? Sempre tinha multidão. Mas eram 12 que andavam com Ele. Sempre tinha multidão. Mas só alguns andavam perto dele. Porque a multidão muitas vezes quer posição. A multidão muitas vezes quer destaque. A multidão muitas vezes quer receber um milagre para falar que agora eu sou o cara. Mas o discípulo, ele não quer posição. Ele quer um posicionamento. O discípulo não quer status. Ele quer submissão. O discípulo não quer ser alguém. Ele quer fazer com que alguém apareça através da vida dele. Com que o seu discipulador apareça através da vida dele. E Jesus andava com 12 discípulos, mas ele operava milagres na multidão. No mesmo livro de João, eu me lembro de uma passagem, espero que esteja certo, no versículo 29.
E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Foi toda a multidão que creu nele? Não. Jesus estava falando para uma multidão. Jesus estava falando para uma multidão. E ditas essas coisas, muitos creram nele. Ou seja, muitos não creram. Se não foram todos que creram, muitos não creram. 30. Ditas essas coisas, muitos creram nele. 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Tem um corte aqui. Ele falava para a multidão. Ele operava um milagre na multidão. Ele se apresentava para a multidão. Mas aí, ele passa a falar para aqueles que creram. Quem é você? Você está no meio da multidão? Ou você crê? Ou você quer ser discípulo? Ou você quer andar com Jesus? E digo mais, você quer ser discípulo ou você quer estar entre os mais chegados? Porque ele tinha 12. Mas tinham 3 mais chegados. E digo mais, você quer estar mais chegado ou que você quer recostar a cabeça no peito de Jesus? Ou você quer ser chamado de discípulo amado? Então nós podemos ser um dos 12, mas nós podemos ser um dos 3. E melhor ainda, nós podemos ser aquele que é chegado de Jesus. Amém. Por quê? Porque Jesus opera na multidão. Jesus realiza um milagre na multidão. Mas ele realiza o mesmo milagre na vida dos seus amigos, de uma forma extremamente especial. Extremamente especial. E a posição, o status, aquilo que nós queremos mostrar muitas vezes, nos afasta dessa intimidade. Porque o Evangelho não fala de o meu nome ser promovido, mas o Evangelho fala do meu nome ser. Do meu nome ser. Hã? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O meu nome vai ser anulado para que o nome dele seja glorificado. O meu nome vai ser anulado para que o nome dele seja glorificado. No sentido de, eu não preciso me promover, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu só preciso que ele seja reconhecido através da minha vida. Eu não estou falando que é para você debandar com o seu nome, não. Eu estou falando que é para você ser bom mordomo e zelar por todas as coisas, mas entender que o nome dele precisa ser glorificado através da sua vida. E os milagres que Jesus vai operar na sua vida glorificam o nome dele, mas vão ser ainda, o nome dele vai ser ainda mais glorificado se você continuar a andar com ele. A mulher chega na igreja, chega na rua e encontra o pastor. Isso é real, tá? Isso é verdadeiro. Já até contei aqui, acho. Pastor, eu fui lá na igreja. Foi? Que benção. Foi, pastor. Nossa, seja bem-vinda, né? Prazer, que bom que você tá aqui, que você foi na igreja. Eu fui lá na igreja, gostei muito da palavra, gostei muito das orações. E olha, pastor, nem preciso voltar mais. Por quê? Eu já fui curado. A igreja não é um supermercado. Meu Deus do céu. Acho que Deus vai me dar um supermercado. A igreja não é um supermercado para você ir lá e pegar mercadoria na gôndola e ir embora. E enquanto você tem a mercadoria, você não precisa voltar mais. Aí acabou, você volta. Não, a igreja é um lugar onde você está congregando, onde você está crescendo, sendo lapidado, sendo forjado, avançando, estabelecendo o reino. Então, que nós possamos ter compromisso com o Senhor das nossas vidas. Não apenas interessados nos milagres, porque milagre nós vamos viver, mas principalmente interessados na presença. Na presença.
Meus irmãos, eu amo conversar com as pessoas, ouvir as histórias. Eu amo a presença das pessoas, principalmente das pessoas que são mais chegadas, que a gente, né, tem como amigo. E você também é assim. Você gosta de conversar, você gosta de ter a companhia de pessoas que você ama. Nós somos assim porque o Senhor nos criou assim. Pessoas que têm relacionamento, que amam os relacionamentos. Mas não tem presença mais doce, que me satisfaça mais do que a presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, antes de fugir do Senhor, fuja para o Senhor. Sabe quando você briga com a esposa? Eu vou fugir, fuja para Deus. Vai falar com Ele. Às vezes a Gesa briga comigo, eu brigo com ela. E a gente discute e tal. Brincadeira, isso aí é difícil acontecer. Mas às vezes acontece. Aí eu falo, vou para a presença, Senhor, me ajuda. Aí eu vou para a presença e daqui a pouco eu falo, perdão, meu amor, eu te amo. Acabou. Acabou a coragem. Nossa, que homem corajoso. Acabou. Essa presença doce. Aí você vai porque você ama a presença. Aí você fala, Jesus, eu te amo. Ai, que bom, filho, que você me ama. Então vai lá e conserta o que você fez. E fala, Jesus, eu continuo te amando. Obrigado pela direção, pela exortação. Obrigado por bater em mim no quartinho da oração. Obrigado por me fazer apanhar todos os dias. Você vai agradecer, porque a presença é isso. Quem que agradece quando apanha? Mas essa presença é capaz de fazer isso com a gente. E sabe o que aconteceu? Jesus ressuscitou a Lázaro. Amém? Amém. Jesus ressuscitou a Lázaro. Uau! Que milagre! Que milagre! Quantas foram as pessoas que nós já presenciamos recebendo cura? Quantas foram as pessoas? Ontem eu me lembrei que a primeira oração que eu fiz por cura foi para minha mãe. Eu nem sei se a minha mãe lembra, acho que ela lembra. Eu acordei, fui na cozinha, minha mãe estava lá com uma dor de cabeça terrível. E eu coloquei a mão na cabeça dela e orei, e ela foi curada. Ela era um recém-convertido, cheio de vontade, mas sem entendimento nenhum. Eu orei lá, em nome de Jesus, minha mãe foi curada. Quantas foram as orações que nós já fizemos e pessoas foram curadas? Quantas foram as palavras que nós demos e pessoas foram libertas? As revelações que o Senhor me entregou e que as pessoas receberam e tiveram a vida transformada. Porque, meu irmão, se eu cair no poder aqui, eu acredito em tudo, viu? Acredito em tudo. Só que eu quero saber se eu cair no poder aqui, a hora que eu levantar, eu vou levantar transformado. Porque tem que ter propósito. Aí eu dou um sopro aqui. Todo mundo cai da cadeira. Quanto poder. Aí a hora que levanta... E aí? O que mudou? Qual foi a transformação? Qual foi a transformação? Então é isso que nós precisamos entender. Nós vamos viver os milagres, nós vamos viver grandes coisas no Senhor, mas o principal é que se eu não viver, e mesmo que eu não viva nada disso, eu vou continuar sendo amigo de Jesus. Amém. Sabe por quê? Porque Lázaro foi ressuscitado. Amém. E aí, se você olhar o capítulo 12, vai falar assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Mais do que realizar milagre, o Senhor quer sentar à mesa com você. Mais do que realizar grandes coisas na sua vida, Ele quer que depois do milagre você não seja a multidão que vai embora, mas você seja o discípulo que vai sentar com Ele e vai querer viver na presença e desfrutar da presença dEle, mesmo que Ele não faça mais nada. Mas é impossível você viver na presença de Deus, na presença de Jesus,
É impossível você viver com Ele e não viver o que Ele pode fazer por você. E não viver mais milagre, não viver mais coisas grandes que Ele vai fazer. Amém. Porque é isso que Ele tem para aqueles que confiam nele. É isso que Ele tem para aqueles que vivem para Ele. É isso que Ele tem para aqueles que amam as Escrituras e amam a sua presença. Meus irmãos, o que o Senhor está fazendo aqui nessa manhã é acrescentar a nossa fé. É isso que o Senhor está fazendo. Porque eu posso ter fé e qualquer pessoa pode ter fé. Mas é diferente quando eu tenho uma fé de entender que Jesus está comigo. Sabe? Ter fé que Ele pode fazer alguma coisa é muito bom. Nós temos fé que Ele vai resolver, que Ele vai fazer, e Ele faz mesmo. Mas ter fé de que Ele está aqui, de que Ele está comigo, de que Ele está no meu quarto, de que Ele anda comigo, de que Ele é o meu amigo, de que Ele é aquele que está o tempo todo na minha companhia. É essa fé que o Senhor está acrescentando. Porque quantas são as vezes que você vai orar e você não tem forças para orar? Quantas são as vezes que você vai orar e você acha que Jesus não está te vendo? Quantas são as vezes que você vai orar e você acha que não está acontecendo nada? Quantas são as vezes que você vai orar e você se acha um fraco, um derrotado, um impotente? Nós somos impotentes até que nós entendemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós somos fracos e na nossa fraqueza se aperfeiçoa o poder do Senhor. Então o que Ele está fazendo aqui nessa manhã, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que você não esteja vivenciando materialmente isso, Ele está fazendo um acréscimo de fé no meu e no seu interior. E essa fé é para que você prossiga em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Palavras de Oséias, do profeta Oséias. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra no teu coração. Sabe, eu me lembro e nós podemos ver nas Escrituras que é tão lindo ver quando há uma amizade verdadeira. Quando nós olhamos para 1 Samuel capítulo 18, vai falar que a alma de Jonatas se uniu à alma de Davi. A alma de Jonatas se uniu à alma de Davi. Que coisa linda! Uma amizade genuína. Nós estamos falando, né, Vivi, sobre a amizade para as crianças aqui. Há um mês, né, o projeto Amizade. E quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, que coisa poderosa. Eles tiveram uma união não somente de corpo, mas de alma. E eu me lembro de um amigo de infância, o Rafa. Lembra do Rafa, aquele meu amigo, aquele altão? Ele já esteve aqui, que eu falei, o Rafa é meio... Como que eu falei mesmo? Não, ele é meio estranho, eu falei, né? Aí ele veio no culto e falaram para ele, o pastor falou que você é meio estranho. Aí ele veio, você fala que eu sou meio estranho, por quê? Tá vendo a estranheza assim? Mas ele é um amigo que ele manda uma figurinha para mim, eu já sei o que ele está falando. A gente não conversa. Dificilmente a gente conversa. Mas, de repente, chega uma foto dele com o filho. Aí, de repente, eu mando uma foto minha com o José. Aí passa um longo tempo, ele escreve, e aí aranha? E a gente mantém essa amizade, quando a gente está junto, parece que a gente está todo dia junto. Então, se eu tenho possibilidade, eu consigo ser assim com um amigo de carne, de osso, de sangue, por que eu não posso ser ainda melhor com Jesus? É que Jesus eu não vou querer sair da presença dele. Jesus eu vou querer ter contato com ele todos os dias, todas as horas, o tempo todo. Porque quanto mais eu me envolvo com essa amizade, mais a minha alma fica entrelaçada com a alma dele.
Se é que você me entende. Então, que Jesus seja de fato o nosso melhor amigo. Seja de fato o nosso melhor amigo. Que nós não sejamos a multidão, mas que nós sejamos discípulos, amigos de Jesus. Que nosso coração não tenha a ambição de ter uma posição, mas tenha a ambição de se posicionar no Senhor. Se posicionar no Senhor. Juninho estava falando ontem que ele fala com o pessoal do trabalho, você tem que se posicionar. E o rapaz perguntou, mas o que é isso aí de posicionar? O que é isso? Quando você fala posicionar, o que você quer dizer? Se posicionar é não ficar uma hora fazendo uma coisa, uma hora fazendo outra. É se você olhar o que a palavra está falando e ter a atitude de fazer a vontade de Deus, de estar firme numa posição só. Você não se posiciona, cada hora você está de um lado, cada hora você tem uma opinião, cada hora você fala uma coisa. E não importa onde nós estejamos, não importa o que nós estejamos fazendo, não importa se eu estou bem empregado ou mal empregado ou desempregado, não importa, nada disso importa. Nada disso importa para o Senhor. Ele vai me usar e Ele vai te usar independente das condições. Ele vai me usar, Ele vai te usar independente das circunstâncias, independente da sua fé, independente daquilo que você pensa, independente das dificuldades que você passa. Ele vai te usar porque Ele escolhe te usar. E são essas manifestações do Senhor que fazem com que o nosso coração esteja cada dia mais disposto a ser amigo de Jesus. Saul usava uma coroa sem Deus. Deus usava Davi sem ter coroa. Nós não precisamos de coroa, nós só precisamos da presença. Os 24 anciãos usavam uma coroa e quando a glória veio, a presença veio, eles se lançaram ao chão. Ei, a coroa! Pega a sua coroa. Que coroa? Eu quero saber de coroa. Eu quero saber da presença. Amém. As ruas do céu são de ouro. Eu quero ir para o céu porque as ruas são de ouro. Eu quero ir para o céu porque está na presença. A rua de ouro vai ser pisada de tão baixo o valor do ouro lá naquele lugar, porque aquele lugar é o lugar da presença. Nós temos que procurar estar no lugar em que a presença do Senhor se manifesta. A presença do Senhor está. Amém? Graças a Deus. O meu coração de pastor queria que todo mundo estivesse aqui hoje. Eu sei que o frio para muita gente, sabia? Você sabia que o frio para muita gente? A chuva muitas vezes não para, mas o frio para muita gente. Mas o Senhor trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Então eu creio que pelo menos uma porção dessa palavra você vai levar para sua casa. E você vai pensar sobre isso, você vai estudar a sua vida, refletir sobre você e pensar em que lugar você está. O fato de você estar aqui não quer dizer que você é discípulo de Jesus. Poderia ser assim, né? Eu vou na igreja, discípulo de Jesus. Mas o fato de nós estarmos na igreja não diz respeito a ser discípulo de Jesus. O fato de nós estarmos na igreja não diz nada a não ser que nós queremos congregar, que nós entendemos a importância de congregar, que nós sabemos o quão importante é crescer com os nossos irmãos. Mas o que vai asseverar e assegurar a presença do Senhor, que a presença do Senhor, que nós somos discípulos de Jesus, que a presença dele está na nossa vida, nós vamos crescer com ele, sendo amigos de Jesus, é a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa disposição em permanecer na presença dele. Amém, igreja?